Boa noite. Hoje peço perdão porque pela primeira vez nessas sessões de lives das 21 horas eu cheguei 3 minutos atrasada. E hoje eu vou receber aqui no Instagram. Meu Deus, o celular tava ouvindo tudinho. Que loucura. Eu vou receber aqui no Instagram ele, que é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte e é monarquista raiz, o Thomas Medeiros. Gente, eu conheci o Thomas Medeiros pessoalmente no Encontro Monárquico Nacional, né, o 32º, se não me engano, o 37º. Vou convidar o Thomas, que é um ativista bem atuante lá no Rio Grande do Norte. Vamos conhecer suas propostas, as demandas e convidar as pessoas. Se você conhece alguém que é lá do Rio Grande do Norte, vai mandando esse aviãozinho para que chegue até a pessoa. Eu vou mandar até para alguns amigos do Rio Grande do Norte aqui. Boa noite, Oi, Érica, tudo Thomas. bom? Thomas, você está com a agenda concorridíssima, Boa hein? noite. Não é, mulher? Terminei agora uma carreata aqui e aí ainda tô voltando aqui para o meu escritório, mas a gente já começa Sim. aqui. Thomas, estou muito feliz de estar recebendo você aqui, até porque eu já te conheci pessoalmente. É, eu queria que você falasse com o pessoal um pouquinho assim sobre o ser humano, né, por trás do candidato, né, suas informações pessoais, sua idade, você é pai, o que você faz da vida. Oi? Tá com probleminha de conexão. Gente, o Thomas, ele saiu de uma carreata e eu acho que a internet está falhando, a internet dele. Me respondam aí se vocês estão me assistindo. Então, ele caiu. Ai, meu Deus. Faz parte, gente, faz parte. O Thomas caiu, mas ele vai voltar. A monarquia sempre volta. Deixa eu ver aqui se o Thomas já voltou. Deixa eu convidar novamente. É a dele, Gleidson? Então, 2020 eu fiz essa série de lives com os candidatos a vereança. Oi, Érica, eu caí aqui. Caiu, mas levantou. Que nem a monarquia vai ser restaurada. Só um Restaurou. minutinho. Oi, Eric, boa noite. Thomas, fala aí então de você, meu filho. O que você faz da vida? Idade, tem família, pessoas. Bom, eu nasci em Salvador, na verdade. Hã? Eu nasci em Salvador, na verdade, né? Sou soteropolitano. Nasci lá na Bahia, mas vim muito novo para cá, para o Rio Grande do Norte, né? Com 3 anos de idade, eu vim para cá, para o Rio Grande do Norte e cresci aqui, né? Então eu me sinto potiguar, na verdade, né? De coração. Amo aqui o Rio Grande do Norte, Natal, particularmente, que foi a cidade realmente onde eu cresci. E não tenho nenhum vínculo, assim, na verdade, de pertencimento à Bahia, né? Apesar de ter nascido lá. Toda a minha família é daqui do Rio Grande do Norte, tanto da parte de mãe como da parte de pai. Por um acidente do destino, meu pai estava trabalhando em Salvador. No momento em que nasci, acabei nascendo lá baiano, né? Mas Ah, sou potiguar, Rio Grande do Norte de coração. nasceu. E tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o teu volume aqui. Não é nascido, mas é cria da terra. De que Exatamente. região? Oi? De que região? Do Rio Grande do Daí, Norte?
Sim. aqui de Natal mesmo, que é a capital, né? Cresci aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. E sou católico, né? Também, desde pequeno. Católico, não um católico de IBGE, mas um católico realmente que vive, né? A doutrina da Igreja Católica. Cresci aqui numa paróquia que é administrada pela congregação salesiana. E fiz toda a caminhada, né, de um católico, né? A primeira comunhão, o crisma. E acabei até entrando no seminário, né? Eu tinha vontade de ser padre, mas acabei descobrindo que não era minha vocação, né? Minha vocação era de fato o matrimônio. Pouco tempo depois, acho que cerca de um mês depois que eu saí lá do seminário, eu conheci a minha esposa. Ó, Começamos, realmente é. começamos a namorar, né? Nos conhecer. E ela foi minha primeira namorada e única, né? Conheci ela, comecei a namorar, a gente já com alguns anos noivamos, né? Pedi ela em casamento, a gente casou. Já estamos juntos aí há 10 anos de casados, né? Então tenho 2 filhos também, 2 meninos, que a gente também está educando nessa caminhada, né? Uma caminhada dentro da fé católica. Uhum. E aí aqui no Rio Grande do Norte eu me formei, né? Me formei em Direito, sou advogado. Sempre tive a vontade de realmente advogar, né? Porque muita gente faz direito, mas pensando em fazer concurso público, em seguir uma carreira dentro do Estado, né? E eu, quando fazia o curso de Direito, nunca tive essa vontade. Eu sempre tive a vontade de empreender, né? E a advocacia, ela é uma profissão empreendedora, porque você tem que não apenas defender os seus clientes nos casos ali, mas você tem que administrar um escritório que é uma empresa, né? Então, eu sempre tive essa visão também, assim, de querer empreender dentro da advocacia. E quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi justamente abrir um escritório, né? Não pensei em outro caminho. Fiz a prova da OAB, passei na primeira prova que eu fiz após a faculdade. E abri meu escritório, já também advogo há 10 anos, né? E aí, no meio desse caminho, até explicando como é que eu me tornei o candidato, né? Porque eu era um advogado normal, né? Trabalhava ali, trabalho tanto com assessoria empresarial, mas também na parte de direito de família, direito de trabalho, né? Tributário, mas nessa parte civil, né? Eu não gosto muito da área criminal. E aí eu atuava aqui, né? Normal, não tinha nenhuma pretensão política, nem participava de qualquer movimento nesse sentido, mas na época ali de 2016, 2017, por ali, eu senti na pele a crise política que a gente viveu, né? Vindo ali do governo de Dilma, vindo dos governos do PT, né, de modo geral, que destruíram o nosso país. A conta chegou, né, de todas aquelas maravilhas que eles prometeram para nós. Nessa época eu ainda não tinha uma visão política muito estabelecida sobre me identificar como conservador, não conhecia também o movimento monarquista. Então, eu era um cidadão comum que não ligava muito para a política, como é a maioria dos brasileiros. A Muita maioria dos gente, brasileiros né? eram assim. Então, quando surgiu de fato a crise, e aquilo ali afetou minha família diretamente, afetou meu escritório, afetou vários dos meus clientes, inclusive eu já trabalhava para empresas, né? E eu vi várias empresas sólidas que já existiam há muitos anos aqui em Natal, e elas simplesmente quebrando, fechando as portas, demitindo aqueles funcionários que já trabalhavam lá há vários anos, né? Então, consegui entrar aqui finalmente. Consegui entrar aqui finalmente. Pronto. Entendi. Aí você E aí, começou a nesse participar dos momento, foi que eu movimentos. me... A internet, novamente, tá falhando. Será que o Thomas vai cair de novo?
Mas cair, restaura. Gente, tá aparecendo para vocês também que tá circulando assim, na frente do rosto dele? Eu acho que ele saiu e vai retornar. Oi, Rodrigo. Tô aqui entrevistando o candidato do povo potiguar, o Thomas. Só que ele caiu. Ele caiu porque ele deve ter chegado em casa. Mandei o convite novamente. Vamos ver. Ele agora queria começar a contar como que ele se envolveu com a política. O Thomas, mandei o convite. Vamos ver se. Ah, ele vai retornar. Voltei. Parado já. A monarquia foi restaurada. Oh, meu, tá difícil. Mas agora acho que vai. Aham. É. Mas Sobre o que fala, eu falava? para falar como que você começou a se envolver com a política, que veio daquela situação toda de 2016, impeachment. Pronto, aí eu conheci o trabalho do Luiz Felipe de Allianz Bragança, né? Lá em 2016, quando? Foi por mais ou menos nessa época, 2016 para 2017, eu vi uma entrevista dele no YouTube. Se eu não me engano, foi a entrevista que ele deu para o Congresso Brasil Paralelo, que foi o primeiro documentário do Brasil Paralelo, antes do Brasil Última Cruzada. Eles lançaram um documentário que falava sobre política, né, a política brasileira. Se eu não me engano, foi no final de 2016. Que se chamava, o documentário chamava Congresso Brasil Paralelo. E aí ele deu uma entrevista nesse documentário Brasil Paralelo, só que eu tive acesso a esse vídeo num canal do YouTube lá aleatório, né? Que tinha, a pessoa tinha baixado lá do Brasil Paralelo e tinha colocado no canal dela, né? Não foi no canal diretamente do Brasil Paralelo. E eu achei muito interessante a forma com que ele falava sobre a política, né? Alguém que tem propriedade de fato, que conhece, que sabe as origens dos problemas que o Brasil vive hoje, né? Não só o Brasil, mas outros países do mundo. E era interessante como ele falava uma questão de um ciclo, né? Que os países vivem, né? De poder, né? Que os sistemas de governo se corrompem, né? E ficam ali perpetualmente num ciclo vicioso, né? Eu achei muito interessante, eu não sabia que existia a família real ainda no Brasil, né? Eu não era monarquista nessa época. E eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, né? Comecei a pesquisar mais, Foi e aí eu lançado. comecei a gostar, né, da questão da monarquia, né? Eu vi que tinha um movimento monarquista, né, que defendia a volta desse sistema e tal, achei muito interessante. Eu fui mordido ali pela curiosidade mais, né? Eu acho que como muitos dos monarquistas, eles vão primeiro pela curiosidade, que é um assunto diferente, né? Sim. E acabam vendo que é realmente interessante, vão se aprofundando, estudando mais e se tornam, de fato, monarquistas, né? Então, me tornei monarquista. E nesse processo de estudar mais, eu fui gostando de estudar sobre a política, né? Não apenas debater esses temas que estão em alta e tal, sobre a política cotidiana, mas estudar a fundo mesmo a ciência política, né? As origens, os pensamentos filosóficos sobre a política desde sua origem ali. Então, fui gostando desse tema, fui me aprofundando. E aí, nesse processo, eu me identifiquei como conservador, né? Eu já era conservador, não é que eu me tornei conservador da noite pro dia. Eu já era conservador, mas eu não sabia que eu era conservador, como muitas pessoas também, né? A gente cai, às vezes, né, naquela ilusão da esquerda,
deles se acharem donos da preocupação com os pobres, por exemplo, né? Então a gente acaba sendo enganado, né, por esse discurso muito bonitinho, né, que eles querem fazer o bem pelos mais pobres, e o pessoal da direita quer defender os mais ricos e os opressores, né? Então eles fazem toda essa lavagem cerebral para nos enganar, né? Mas quando a gente vai estudar a fundo quais são os objetivos da esquerda, né, quais são os propósitos que eles têm de destruição, por exemplo, né, da base da sociedade, que é a família, destruição da nossa fé católica, né, ou da nossa fé cristã de modo geral, de relativizar vários pilares que nós temos como sociedade. Quando a gente vê tudo isso, não tem como a gente continuar sendo de esquerda, principalmente se você é um cristão, né? Se você é um cristão e vota em candidato de esquerda, você está fazendo um grande mal a você mesmo, né? Então, eu fui estudando tudo isso e percebendo que tudo que eu já defendia, né, todas as pautas que eu já acreditava, eram pautas de um conservador, né? Posso citar, por exemplo, a questão de acesso a armas, né? Eu sempre defendi que o cidadão tivesse a liberdade de ter acesso a uma arma de fogo para poder se defender, exercer sua legítima defesa, que esse eu acredito que é o direito mais básico de todos, né? Você ter o direito de defender a sua própria vida, defender a vida da sua família, né? E é uma pauta que todos os candidatos de esquerda são contra, né? E somente ali os candidatos da direita, os conservadores, é que são que defendem, né, que o cidadão tenha essa possibilidade. Então, eu fui vendo vários pontos, várias coisas, e fui me identificando como conservador nesse processo. E aí a gente fundou aqui, né, no 7 de setembro. Se você quiser fazer uma pergunta no meio aí, você pode me interromper, senão eu falo aqui até amanhã. Tudo bem. Mas no 7 de setembro de 2019, eu levei meus filhos e minha esposa, né, eu tenho 2 filhos, a gente foi assistir o desfile cívico-militar aqui, né, que acontece numa praça aqui no centro de Natal, né. É o desfile 7 de setembro tradicional, que vem o Exército, né, a Marinha Aeronáutica, tem outros movimentos da sociedade civil também que participam do desfile. E a gente foi assistir e eu encontrei lá um grupo de alguns jovens e tal, com bandeiras do Império, né? Nessa época eu já me identificava como monarquista, mas eu não conhecia ninguém que era monarquista aqui em Natal, né? Eu achava que eu era sozinho, né? E aí me aproximei deles, a gente manteve contato, criou um grupo, né, aqui de monarquistas aqui de Natal. E aí, né, foi se formando uma rede, né? Porque um conhecia outro que já era monarquista também, fomos juntando todo mundo nesse grupo, inclusive várias pessoas que eram do interior do estado, né, de várias cidades do interior do estado, principalmente da região do Seridó, né? Quando você olha o mapa do Rio Grande do Norte, né, ele tem um formato parecido de um elefante. A região do Seridó, ela fica bem no meio, assim, né, como se fosse na perna do elefante ali. E aí, dessa região, tipo, tinham muitos monarquistas, né, que foram entrando nesse grupo e tal. E aí surgiu a ideia, né, de a gente, vamos fundar um círculo monárquico, né, aqui no Rio Grande do Norte, que não existia, né? Várias pessoas se empolgaram, queriam... Estadual, né? Isso, eles queriam fundar o círculo, né? Mas ninguém tomava iniciativa de, bora, vamos mesmo, né? Vamos marcar a reunião de tal, vai ser... Ninguém tomava iniciativa, o pessoal ficava só falando, né? Faltava alguém para assumir a responsabilidade, né? Assumir a liderança realmente desse processo. Aí, como eu vi que faltava isso, eu tomei realmente a iniciativa, né? De chegar e dizer, vamos marcar a reunião de tal, todo mundo vai lá, vamos fundar esse círculo, né? E aí eu entrei em contato, inclusive, com o pessoal da Confembras, né? O Rodrigo, brasileiro. Ele me ajudou como é que seria para fundar o ciclo, a gente fez o estatuto, tudo muito bem, né? Formalizado mesmo assim. E nos reunimos e fundamos o Círculo Monárquico, né? Inicialmente, nossa ideia era que o Círculo Monárquico, como vários outros pelo Brasil, eles têm esse perfil de atuação, era para ser um movimento mais cultural, né? A gente fazer reuniões com palestrantes, convidar palestrantes para vir falar sobre temas, né? Sobre ciência política, sobre história, enfim, ter esse papel mais formativo, né? Tanto que a gente fechou um contrato com a livraria Saraiva aqui de Natal, porque eles têm um auditório lá dentro
dentro da livraria para fazer eventos. A gente, inclusive, fechou um contrato com eles para fazer um encontro mensal lá, né? E sempre levar um palestrante diferente e tudo mais. E iria usar o espaço deles, né? Do auditório. Só que foi justamente isso no começo de 2020. E todos nós sabemos o que aconteceu em 2020. Veio a pandemia, fechou tudo, né? Essa livraria Saraiva, inclusive, ficava dentro de um shopping aqui em Natal, que é o Shopping Midway, que é o maior shopping aqui de Natal. E aí o shopping fechou, né? Sem previsão de retornar. E morreu essa ideia, né? Porque não tinha mais como a gente fazer eventos presenciais, né? Inclusive, eu tinha encontrado com o Luiz Felipe, de Orleans Bragança, em novembro de 2019, eu fui para Recife, para a fundação de um instituto que aconteceu lá, no 15 de novembro, inclusive. Encontrei com ele lá, a gente já estabeleceu contato, convidei ele para vir a Natal para fazer um evento aqui. E esse plano também morreu porque, né, com a pandemia, a gente não conseguia mais fazer um evento presencial. Enfim, aí partimos para esse ativismo mais online, né, de redes sociais. Teve aquele boom de lives, né, naquele período. Então a gente fez várias lives com vários convidados diferentes. E a gente começou a ganhar uma projeção aqui no Rio Grande do Norte do nosso movimento, né? Várias pessoas, principalmente dos movimentos que já existiam aqui de direita, começaram a conhecer, né? Que tem um grupo ali que é de monarquistas, né? Um negócio diferente e tal. Então, nosso nome começou a circular, né? Aqui no Rio Grande do Norte, principalmente aqui em Natal. Voltando lá, só esclarecendo que você comentou, né? Que o nosso ciclo é estadual. Como aconteceu desse grupo ter muita gente que era do interior, a gente fez uma votação, né? Vamos fundar o ciclo. A gente estava em dúvida se fundava o ciclo de Natal ou se fundava o ciclo do Rio Grande do Norte, né? Só que como tinha muita gente do interior que queria fazer parte, queria se sentir incluído realmente, né? E participar do movimento, foi uma decisão unânime, na verdade. Todos votaram que a gente deveria fundar um ciclo a nível estadual, né? Então foi uma decisão do conjunto dos grupos, né? Não foi uma coisa que a gente quis impor que fosse estadual, né? Nada desse tipo, né? Mas foi uma decisão do grupo que quis. Como o Rio Grande do Norte é um estado pequeno, né? Como tem também no Círculo Monárquico do Espírito Santo. Também. Pessoalmente. Oi? Vocês conseguem, então, reunir as pessoas presencialmente? Isso. Recentemente, agora, faz 2 semanas mais ou menos, a gente fez um evento lá no Seridó, inclusive, que era essa região que eu estava falando. E aí algumas pessoas de Natal foram para lá também, então lógico que é distante, né? Não é também assim muito fácil a gente estar fazendo esse deslocamento, mas é uma coisa que dá para fazer, né? É diferente de, sei lá, Minas Gerais, que é um estado gigantesco, né? Para você reunir todo mundo numa cidade só é muito difícil, né? Então aqui a gente consegue isso. Inclusive no 7 de setembro a gente já está se programando para fazer a mobilização aqui em Natal, e esse pessoal que é do Seridó já está se organizando justamente para vir para Natal, né? Então aqui a gente consegue fazer isso. Chamou muita atenção em alguns vídeos de comício seu, no lançamento da candidatura também, muitas bandeiras, muitas pessoas hasteando bandeira imperial. Então, falei, nossa, o círculo monárquico lá em Natal tem muita gente, né? Mas então, acabou que por causa da proximidade reúne de fato os monarquistas dos municípios, a nível estadual mesmo. Isso. Recentemente, como a gente está em campanha, né, agora, e aí eu estou percorrendo mais o estado inteiro, né? A gente vai em todas as regiões, né? Fomos até o extremo oeste do estado, ali já na divisa do Ceará, em pequenas cidades. É engraçado que eu comecei a dizer que brota monarquista do chão. Porque toda cidade que a gente vai, aparece um monarquista que eu nem conhecia, por exemplo, que não está dentro dos grupos, do círculo, né? Que não participa mais assim ativamente. Mas a gente chega na cidade e aparece a pessoa lá dizendo que é monarquista e tal. Eu acho muito interessante, como tem muito monarquista aqui no Rio Grande do Norte. Então, realmente, assim, a gente iniciou com esse propósito de ser um grupo mais de atividade cultural, mas a gente partiu para esse ativismo online. E o que aconteceu? Em 2020, né,
chegou o 7 de setembro novamente, né? Eu tinha conhecido o pessoal justamente no 7 de setembro de 2019, no Bandeiraço, e aí chegou o 7 de setembro de 2020. Não sei se você se lembra, mas no 7 de setembro de 2020, meio que já estava voltando as coisas ao normal, estava meio que tudo voltando a abrir, era ano de eleição. O Oi? 7 de setembro de 2020, eu estava presa. Você estava presa, né, velho? Oh, meu Deus. Eu estava presa. Eu não lembro. Você passou quanto tempo presa? Eu passei mais de um ano e alguns dias. 386 dias. Nossa, foi muito tempo, né? É, É tudo por causa daquele inquérito lá do Alexandre Moraes, né? antidemocráticos. Aí no 7 de setembro, eu nem sei como que foi. Eu acho que estava o clima muito tenso. Eu estava presa em Brasília ainda por cima. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas estavam naquele receio de ir ou não para a rua, mas estava um clima bem tenso, né? Por É, causa das prisões também. sim. Aqui, como é um Como que estado foi? bem distante dos centros, né? A gente não sentiu tanto, né? Isso que você viveu, né? Dessa perseguição política e tal. Aqui a gente ainda consegue, de uma certa forma, né? Ter uma liberdade de se expressar sem ser preso, né? Mas a gente viu vários colegas como você, como a Sarah Winter, como mais recentemente aí o Daniel Silveira, né? Que são mais ali da região do Sudeste, né? Que aí realmente a gente vê como foi difícil esse período, né? Como ainda está sendo, né? Porque a gente vive uma ditadura do judiciário hoje, né? Tanto que Depois uma eu, das principais... depois eu vou perguntar a você sobre isso. Não sobre a ditadura do judiciário, mas sobre o ativismo judicial, como que funciona aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Mas, assim, aí no 7 de setembro, o que que vocês fizeram? Pronto. Aí no 7 de setembro tava um clima meio que de as coisas voltando a funcionar, né? Porque a gente veio daquele período de tudo fechado, né? A nossa governadora aqui é do PT, né? Fátima Ai, Bezerra, é aquela que fala golpe, né? Foi golpe. Ela foi senadora, né? E ela só falava isso direto. E ela é a nossa governadora atualmente. Então, o que aconteceu foi que a gente já estava começando a voltar, as coisas estavam começando a abrir, estava acabando essa restrição, assim, né? Mas não tinha acabado ainda, né? Tanto é que, na verdade, o que aconteceu foi que depois das eleições municipais, voltou de novo, tudo a fechar. Né? Mas nessa época a gente não sabia que ia voltar a fechar, né? Então estava nesse clima de que tá acabando a pandemia, né? E aí a gente achou que iria acontecer o desfile, né? Só que aí veio a notícia de que o Exército tinha cancelado os desfiles no Brasil inteiro, né? Então não aconteceu o desfile cívico-militar do 7 de setembro em nenhuma capital do país. E aqui em Natal também não, né? O governo poderia continuar fazendo, né? Com a polícia militar, por exemplo. Mas também, né? Como a gente tinha uma governadora do PT aqui, não era interesse nenhum dela fazer, né? E aí a gente pensou que tipo, não podemos deixar a principal data nacional brasileira passar em branco, né? Ia passar simplesmente em branco, né? Ninguém ia fazer nada no 7 de setembro de 2020. Então, conversei com o pessoal para a gente fazer alguma coisa, fazer um ato no 7 de setembro, né? E aí surgiu a ideia de a gente convidar esses outros movimentos de direita que já existiam aqui em Natal, que estavam começando a nos conhecer. Eu já tinha feito lives com as lideranças de algum desses movimentos, né? Então o pessoal já tinha uma conexão conosco. E convidá-los para que a gente fizesse um ato conjunto, né? Que não fosse um ato só do Círculo Monárquico, porque acabaria que dentro né, de um padrão assim de movimentação de rua, só o Círculo Monárquico ia ficar uma coisa muito pequena, né? Por mais que a gente conseguisse reunir muitas pessoas, mas se a gente reunisse ali, né, 30 pessoas, tipo, ainda é um movimento pequeno, né? Se você olhar como uma manifestação de rua. Então,
Nós vamos falar com esses outros grupos para lançar a ideia. E aí foi quando a gente marcou a reunião, foi falando com um grupo, com outro, marcou a reunião para propor essa ideia de a gente fazer um ato no 7 de setembro. E aí foi quando eu conheci mais os nomes políticos da direita aqui de Natal, né? Eu conheci o Coronel Hélio, que foi candidato a prefeito aqui, né? Era o candidato do bolsonarismo aqui para prefeito na eleição passada. Conheci o Cabo Gonçalves, que agora é Sargento Gonçalves, que agora é candidato também a deputado federal pelo PL, pelo Partido do Presidente. Então, nessa reunião estavam essas pessoas, eu conheci essas pessoas, propus a ideia, todos abraçaram a ideia com muita felicidade, digamos assim, e a gente começou essa articulação, né, para fazer esse movimento de 7 de setembro. E aí foi muito, muito bom, realmente, porque o pessoal já vinha com esse sentimento, sabe, de estar preso, né, dentro de casa, né, não estava preso como você, mas a gente vinha ali dessas restrições de liberdade que a gente estava tendo por causa do isolamento social imposto, né, pelos governadores. E o 7 de setembro ali era um momento de a gente dar esse grito de liberdade, né? Então, a gente organizou esse movimento e fez uma carreata aqui, né, saindo de um ponto da cidade até a Praça Cívica, onde era realizado o desfile cívico-militar. E foi, assim, uma das maiores carreatas que já aconteceram aqui em Natal até aquela data, né? Então, foi um evento muito, muito interessante. Foi noticiado no G1, foi noticiado na Tribuna do Norte, que é um dos maiores jornais aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive falaram sobre nós, né, porque tinha várias bandeiras do Império lá, então falaram sobre a presença dos monarquistas na organização do evento. E nesse dia eu subi no carro de som lá, né, para fazer o discurso, né. E aí foi a primeira vez que eu tive essa experiência de fazer um discurso em cima de um carro de som, né, porque eu era, né, eu sou um advogado e tal, não participava de manifestações políticas e tudo mais. E aí eu fiz questão de fazer um discurso que tivesse conexão, de fato, com o 7 de setembro, com a independência do Brasil, né? Porque outras pessoas subiam lá e falavam sobre aleatoriedades que a gente está vivendo na cidade ou no estado naquele momento, mas não se atiam a essa essência da liberdade, da data, de valorizar os nossos pais fundadores, por exemplo, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não valoriza, diferente dos Estados Unidos. Então, fiz um discurso forte nesse sentido, de valorizar nossas origens, valorizar os nomes dos nossos heróis que fundaram o nosso país, como Leopoldino, José Bonifácio, Dom Pedro I, né? E também focar na essência de liberdade que essa data representa, né? Então, falei contra o STF lá nesse discurso, inclusive, contra as arbitrariedades que eles estavam fazendo, né? Então, foi um dos primeiros discursos em manifestação política aqui no Rio Grande do Norte que teve essa conotação. Falei contra a nossa Constituição atual, que na minha concepção é uma Constituição socialista, né? Então, falei isso lá em cima do carro de som, as pessoas estranharam, porque ninguém falava sobre isso aqui, né? A Constituição era um negócio assim que ninguém pode tocar, né? Ninguém pode questionar nada que está escrito lá. É um santo graal, né? E eu comecei a questionar sobre isso. Então, acho que eu acredito que tenha sido a primeira pessoa aqui no Rio Grande do Norte que abordou esse tema. E aí, isso chamou atenção, né? Chamou atenção tanto das pessoas aqui no Rio Grande do Norte, como também esse vídeo deu uma repercutida aí entre os monarquistas, né? Nacionalmente. Várias pessoas pegaram esse vídeo e saíram publicando, né? Repostando e tal. Então, foi quando eu comecei a ser mais conhecido, assim, nacionalmente, dentro da bolha dos monarquistas, né? O pessoal começou a me conhecer mais e tal. Tanto é que ganhei bastante seguidores nesse período aí e tal. Então, meu nome ganhou mais uma projeção depois desse momento. E também foi nesse momento que se trilhou, assim, o destino realmente do nosso círculo aqui passar a ser um grupo de um ativismo mais político, diferente de muitos círculos monárquicos que a gente vê pelo Brasil, que eu respeito também a forma de atuação. Acho que cada grupo tem que atuar da forma que acha mais
produtivo, mais interessante para eles. Então tem que ter essa diversidade, mas nós aqui, a gente passou até digamos assim, pelas circunstâncias que tudo foi acontecendo, foi encaminhando naturalmente para essa direção, a gente passou a ter esse ativismo mais político, em vez desse ativismo mais cultural e tudo mais. Quase virando Então, partido monarquista. quase isso. Então a gente começou a participar das E é manifestações, né? né? Entre aspas, né? Não seria possível. Então a gente começou a participar mais. Ah, não acredito que travou de novo, gente. Ah, a história, um assunto tão interessante, aí trava a internet. Vocês estão me vendo aí? Ou foi só na do Thomas que travou? Deixa eu tentar mandar o convite para ele de novo. Gente, o Thomas está aí contando a história dele, já contou como que ele conheceu o movimento monárquico, como que ele começou a ingressar na política, e agora ele estava falando como que o círculo monárquico que ele participa, que ele preside, atua politicamente lá no Rio Grande do Norte, que não é só cultural, é político também. Voltei, caí de novo. E aí, Sim. continuando, continuei. Aí, Já passou nessa... a festa junina. Mas assim, então o seu círculo. Ai, meu Deus, travou de novo. Voltei? Sua voz voltou. Sua imagem Pronto, agora voltou. agora voltou. Agora voltou. Então, nessa época, o pessoal começou a dizer, né, que eu deveria ser candidato, né? Tanto o pessoal de outros movimentos como o pessoal do próprio Círculo Monárquico, né? E a gente não tinha um representante aqui e tal que, de fato, levasse nossa bandeira adiante, né? Eu pensava Então, que você já era política. não. Eu surgi politicamente do Círculo Monárquico, né? Então, eu saí do movimento monarquista, de fato, né? Não foi o contrário. Tem algumas pessoas que estão na política e são monarquistas, né? Mas eles são políticos e são monarquistas, né? Eu sou o contrário, eu sou monarquista e aí estou virando político, né? Então, de fato, eu vim do movimento monarquista, que eu acho que é uma coisa interessante, assim. Genuinamente. Pronto, aí até que surgiu o convite, de fato, de eu entrar para o PSC, inicialmente, que é o Partido Social Cristão, né? Então, eu entrei lá Sim. a convite do Coronel Azevedo, que é um deputado estadual hoje aqui, né? É uma coisa que eu sempre falo também para o pessoal dos outros estados, do movimento monarquista, que aqui no Rio Grande do Norte, nosso movimento é levado a sério mesmo, né? Pelos outros movimentos de direita, por exemplo, né? Eles nos enxergam como uma força política interessante, que tem a sua própria pauta ali, que tem a sua visão de enxergar a política, e sempre nos acolheram muito bem, né? Eu sei de experiências de outros confrades aí, monarquistas em outros estados, que o pessoal às vezes debocha, às vezes enxerga o movimento muito peculiar, estranho e tal, né? E aqui a gente não teve essa experiência, a gente sempre foi muito bem acolhido, né? E levado a sério, realmente. Então surgiu esse convite do Coronel Azevedo para eu entrar para o PSC e ser candidato a deputado estadual. Então, isso aconteceu em novembro do ano passado. Só que, quando foi nas vésperas realmente de terminar o prazo de filiação partidária, né? O Bolsonaro se filiou ao PL, o Coronel Azevedo estava lá na cerimônia foi em Brasília, se não me engano, foi em Brasília, de filiação do Bolsonaro ao PL, e lá ele foi convidado para ir ao PL também e ficar responsável por montar a nominata dos candidatos de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. E aí, na mesma hora, ele ligou para mim, lá de Brasília, e disse que estava indo para o PL e perguntou se eu iria junto, né?
Eu vou. E aí estamos agora no PL, que é o Partido do Presidente, como candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Norte. Então foi, resumidamente, foi como tudo se encaminhou e para estar aqui hoje, né? Naturalmente, nossa, muito bom quando é assim que as coisas acontecem. É, eu já perguntei, né? Eu pensava que você trabalhasse com que você trabalhava com algum político. Eu pensava que você já atuava, já era assessor de algum político, mas você respondeu que não. E você acabou falando que é a sua primeira eleição, né? Primeira vez que você vem Isso. candidato. E aí, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, você falou que vocês são muito levados a sério. É, no município, em Natal, vocês têm alguma atuação mais direta com algum... Ih, tá travando de novo. Ai, gente, tá travando de novo. Já tem uma demanda 5G para Rio Grande do Norte. Se bem que o 5G não chegou ainda na cidade, né? Então, aí, ó, já tem uma demanda, ó, para comunicação. Opa, Então, tentei mudar de local aqui para ver se fica melhor. uhum. Então, vocês têm Você uma estava dizendo atuação sobre a aí Assembleia. sobre a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vocês têm mais força junto a quais deputados? Os de direita ou de esquerda? Meio. Para quem não é monarquista, é importante a resposta, né? Para a gente já sabe. Na verdade, a gente, como eu falei, né, sempre foi muito bem recebido entre o pessoal da direita, né? Tanto nos movimentos de rua, né? Como também entre os políticos, né? Os políticos aqui de direita sempre nos respeitaram muito e, e até nos ajudaram, né, em algumas demandas. Por exemplo, aconteceu esse ano, no 13 de maio, né, no dia da abolição da escravatura, a gente propôs ao Coronel Azevedo, que é justamente eu acredito que hoje, se a gente for ver assim, um deputado de direita de verdade, é o único deputado que nós temos aqui na Assembleia Legislativa. Você vê como a nossa situação está difícil, né? Só temos um lá na Assembleia Legislativa que é de direita de verdade, assim, né? E aí nós propomos que a gente fizesse alguma coisa lá na Assembleia Legislativa para rememorar essa data, né? E principalmente a atuação da Princesa Isabel nesse processo. E ele aceitou de pronto, né? E marcou uma audiência lá na Assembleia Legislativa para a gente celebrar essa data esse ano. Então a gente teve esse movimento lá dentro da Assembleia, teve uma repercussão muito positiva, tanto do ponto de vista de virar assunto, né, na mídia, né? Mais uma vez repercutiu aqui nos jornais, né? Essa nossa participação lá nessa audiência da Assembleia Legislativa, como também aconteceu nos meios da esquerda, né? Alguns blogs aqui, inclusive, disseram que a gente estava fazendo um evento racista, só porque a gente estava. Só porque a gente Eu estava. já pensava. A gente Porque eu estava disse, rememorando Princesa Isabel, aí, por ser branca, eles disseram que era um evento racista, não sei o que lá. Então, nós sofremos essa perseguição por parte dos movimentos de esquerda, né? Tanto da mídia, como também de grupos políticos, né? Então, a gente só é bem recebido, de fato, dentro do ambiente da esquerda, né? É uma coisa que alguns monarquistas não entendem, né? Porque a monarquia, o sistema da monarquia, quando vigente em um país, ele é suprapartidário, né? Então, o monarca ele tem que estar ali na sua função constitucional de uma forma imparcial em relação aos movimentos políticos que acontecem
dentro dos partidos de esquerda ou de direita. Ele tem que estar acima vendo os interesses da nação, né? Uhum. Então, isso é quando o sistema monárquico ele está vigente em um país, como acontece na Espanha, né, na Inglaterra, etc. Outra Uhum. coisa é a gente estar numa república defendendo a volta de um sistema monárquico, né? E isso é uma pauta totalmente conservadora, né? Que é você resgatar algo do passado que funcionou, né? Modificando algo, restaurar Acredito que travou. esse sistema. O Isso é Thomas uma vai pauta, falando. Ah, isso é volta uma um pouquinho. pauta, isso é uma pauta totalmente conservadora. Então, a monarquia, beleza, ela é super partidária, mas o monarquista, ele não pode ser, ele não pode ser imparcial em relação às ideologias políticas, né? O monarquista ele tem que se posicionar. Ele não pode ficar em cima do muro, né? Porque não há dúvida que para a esquerda você estabelecer uma monarquia para eles é um retrocesso, né? Não é um avanço. Para eles é um retrocesso, porque o objetivo ideológico da esquerda, em qualquer país que ele chegue que é uma monarquia, o primeiro passo é instalar uma república, né? Então, quando a Uhum. gente vai ver os teóricos do socialismo, do comunismo e de outras vertentes da esquerda, eles sempre vão colocar a monarquia como algo ruim que precisa ser destruído. E foi isso que aconteceu em todos os países em que a esquerda ela conseguiu o controle total sobre o Estado. O primeiro passo que eles fazem é acabar com a monarquia e colocar uma república no lugar. Porque somente na república é que a esquerda consegue o controle total do Estado e, com isso, impor, né, o sistema ideológico que eles querem em cima da população. Porque onde há liberdade, na verdade, o socialista não consegue colocar as suas ideias para frente, né? Porque somente através da imposição totalitária que eles conseguem colocar os objetivos deles em prática. Então, é importante o monarquista ter noção disso, né? A gente não pode ficar com essa ideia muito puritana de ser imparcial em relação à política, né? O monarquista ele tem que defender os valores e tem que defender, dentro da realidade que nós temos hoje de um sistema republicano, defender aqueles políticos e aquela linha política que mais nos representa, né? Que mais nos aproxima do nosso objetivo. E aí eu entro, por exemplo, na questão do presidente. É inegável o quanto Bolsonaro abriu espaço para os monarquistas no governo dele. Nós tivemos cerca de 3 ou 4 ministros de estados que eram monarquistas, declaradamente, né? Uhum. Nós tivemos um resgate, por exemplo, da nossa história que não aconteceu em nenhum outro governo de esquerda, né? Nós temos agora, por exemplo, né? Também. Oi? Reconhecimento da Casa Imperial também. Isso, né? O reconhecimento da Casa Imperial, né? Aconteceu, inclusive, o decreto do luto pela passagem do Dom Luiz, quando ele faleceu, e naquele decreto, que é um ato oficial de um chefe de Estado, ele reconhece, né, direto ou indiretamente, mas ele reconhece naquele documento que a Casa Imperial é uma instituição oficial que existe no Brasil, né? E, além disso, ele reconheceu a sucessão, né, legítima no Dom Luiz naquele momento, né? Então, afastando a ideia, né, que alguns têm de defender a linha de Petrópolis. Então, é bem interessante realmente esse decreto. Então, o bicentenário da independência também, a SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação, vem fazendo um trabalho muito bonito no resgate, na valorização das figuras históricas do nosso período monárquico, né? Até na simbologia. Se você abrir lá o Instagram da SECOM, você vai ver que eles usam muito a simbologia do período monárquico, né? Então, tudo isso jamais aconteceria se a gente tivesse o outro lado lá, né, o Haddad, por exemplo, tivesse ganhado nas últimas eleições. Então, é importante a gente reconhecer isso. A gente não pode ficar tendo a ilusão de que a gente só vai votar num candidato que seja exatamente a representação ideal de tudo que a gente quer, né? Lógico que o Bolsonaro não é perfeito, né?
nenhum político é perfeito. Eu também não sou perfeito e nenhum outro será, né? Ser falho faz parte da natureza humana, né? Então, eu não vejo em Bolsonaro, né, aquela pessoa perfeita que eu concordo com tudo que ele fala. Eu tenho minhas discordâncias com ele, mas é inegável que ele é a melhor opção hoje para nós, né? Não tem outro, não existe outra opção. É Bolsonaro mesmo. Então, eu me posiciono muito, muito firmemente nesse sentido. Não tem por que ficar negando que eu apoio Bolsonaro, né? Então, eu acredito que todo monarquista deveria, na verdade, ter essa posição. Mas, enfim, a gente vê que alguns não têm, né? Alguns até dizem, se negam a votar, né? Dizem que o sistema Exatamente. é republicano. Então, a primeira vez que eu conheci, o primeiro contato que eu tive com a monarquia, eu tive curiosidade e depois eu tive uma retração, porque os monarquistas que eu tinha conhecido não votavam e falavam que não podia votar, porque a república era um golpe. Aí eu fiquei assim, mas o meu direito ao voto, como que fica? Eu vou ser governada? Aí eu tive um afastamento, depois eu conheci outros monarquistas e vi que isso era uma visão distorcida. Agora, falando da Assembleia aí, você disse que só tem praticamente um deputado, né, que possa se dizer de direita. São quantas cadeiras que tem na Assembleia? São 24. Hã? 24. 24. E o seguinte, quais são as principais demandas que você observa aí no Rio Grande do Norte para você trabalhar na Assembleia Legislativa? Eu vejo que no Rio Grande do Norte hoje a gente tem uma falha muito grande, né? Que é uma falta de liberdade, né? E aí eu vejo, quando eu falo liberdade, não é falando sobre a nossa liberdade de ir e vir ou nada nesse sentido, mas de uma liberdade em relação ao Estado, né? Nós temos aqui um Estado. Sim. Falando sobre ir e vir na pandemia, teve muita repressão policial aí? Ou não? Do governo, por parte do Teve, governo, polícia fechando teve, comércio? inclusive alguns amigos meus tiveram problemas porque eram comerciantes, né? Precisavam daquela atividade ali para sobreviver, né? Atividade de subsistência, né? E alguns policiais que não entendiam, né? Lógico que temos bons policiais aqui que, inclusive, nesse período, fizeram um trabalho de resistir, né, a esse comando que era nitidamente ilegal, que era nitidamente inconstitucional, né? O governador ele não tem esse poder de decretar uma coisa como essa, né? No período, inclusive, eu fiz uma série de histórias falando sobre a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos decretos. Tem lá nos meus destaques ainda, o destaque é isolamento, que eu falo sobre essa questão jurídica, né? Infelizmente, tudo isso foi ignorado, né, por uma pauta ideológica que o nosso judiciário hoje passa por cima de qualquer coisa, né? A Constituição é um livro em branco para o STF interpretar o que ele quiser, né? Então, nada desses fundamentos jurídicos valem quando simplesmente um ministro quer outra coisa. Mas alguns policiais aqui fizeram um trabalho de resistir a isso, não agindo, né, de uma forma a oprimir o trabalhador, né? Porém, alguns outros, né, porque aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um grupo de policiais que se intitulam policiais antifascistas, para você ter uma ideia. Então, eles têm Vê isso na Assembleia, né? Os policiais militares, né, são funcionários, servidores do Estado. E aí alguns desses policiais agiram de forma truculenta, inclusive com pessoas conhecidas
como eu falei, né, que dependiam disso para sobreviver, eles chegavam até de uma forma violenta, querendo fechar os comércios e tudo mais, né? Não me recordo de ter havido aqui prisões, né? Assim, prisões de a pessoa permanecer presa, né? Houveram conduções à delegacia e tal, mas chegava lá e a pessoa já era liberada, né? Uhum. Então, nesse período foi mais ou menos assim aqui. Eu não lembro qual era a origem dessa pergunta, a gente divagou aqui no meio do caminho. Verdade, que eu perguntei quais são as principais demandas Sim. pelas quais você vai ter que trabalhar. Então, a liberdade que eu falo é a liberdade em relação à dependência do Estado, né? Aqui, no Nordeste, de modo geral, eu posso dizer que ainda há uma cultura nas pessoas de dependência em relação ao Estado, né? Há uma pouca liberdade no sentido das pessoas terem uma autonomia sobre sua vida, né? E elas terem aquela liberdade de saber lidar com as circunstâncias que a vida está dando para ela, fazer, através do seu esforço pessoal, uma transformação em sua vida, de modo que o Estado permita que ela tenha um acesso a empreender, por exemplo, com facilidade, porque eu considero que o empreendedorismo é a melhor forma de você conseguir uma ascensão social que existe, né? Então, você ter um Estado que facilite o cidadão empreender, né? Que não cobre tantos impostos, que não tenha uma burocracia gigantesca, né, em cima do empreendedor, isso possibilita que uma pessoa que, por exemplo, não tem muito recurso, é de uma classe baixa, né, mas ela tenha uma boa ideia e vontade de trabalhar, ela consiga empreender e, através desse esforço dela, ela conseguir crescer, né, conseguir ascender socialmente e melhorar a vida dela, da família dela, da região dela, né? Então a gente precisa tirar o Estado de cima do cidadão. E aqui no Nordeste é muito, muito pesado isso, porque as pessoas ainda têm aquela dependência em relação ao Estado, tanto de alguns municípios aqui no Rio Grande do Norte girarem em torno de cargos da prefeitura, por exemplo, entendeu? A principal atividade econômica do município, algumas cidades aqui do interior do estado, a principal atividade econômica do município é a prefeitura, né? E os cargos que a prefeitura dá. Entendeu? Então, os impostos assim, são exorbitantes, né? Pois é, entendeu? Então, a gente precisa mudar essa lógica, entendeu? A gente precisa tirar o Estado da vida do cidadão para que ele possa também, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de, através da sua autonomia, conseguir avançar e crescer na sua vida, entendeu? Então, eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa mudar no Rio Grande do Norte. Porque, assim, não é uma coisa que demande gerações para acontecer uma transformação. A gente pode pensar em vários exemplos aí, tanto em outros países, né, como também até dentro do Brasil, de locais que passaram a adotar um sistema, né, naquele estado ou naquele município, né, que favoreça mais a liberdade e uma transformação de desenvolvimento acontecer muito rápido. Em coisa de 10, 20 anos, um local que era uma vilazinha se transformar numa cidade super desenvolvida, né? Porque você, no momento em que dá liberdade, você tanto possibilita que as pessoas daquela região elas empreendam e cresçam, como também você atrai investidores de fora, né? Porque no momento em que uma empresa grande, por exemplo, né, está querendo investir em instalar uma grande empresa aqui no Nordeste, ela quer investir aqui no Nordeste. Ela vai analisar, né? Ela vai comparar o Ceará, vai comparar o Rio Grande do Norte, vai comparar Pernambuco, e ela vai ver qual é o estado que oferece melhores condições para a empresa dela, né? Tanto de infraestrutura, para escoar a produção dela, por exemplo, como também, e principalmente, a questão de
vantagem tributária, né? E aqui eu não falo de vantagem tributária no sentido de ficar criando isenções e criando direitos para grupos empresariais específicos, mas criar uma vantagem tributária que seja um padrão naquele estado. Então, no momento em que a gente oferece um ambiente em que há uma baixa carga tributária no estado, de modo geral, a gente se torna mais vantajoso para que empresas venham para o Rio Grande do Norte em vez de ir para Pernambuco, por exemplo, para Paraíba. E isso atrai dinheiro para o estado, atrai investimento, atrai empregos, né? Porque no momento que a gente tem um ambiente favorável ao empreendedorismo, a gente favorece também a criação de empregos, favorece naturalmente ao aumento dos salários, porque quando a gente tem um índice de emprego e desemprego baixo, naturalmente a concorrência pela mão de obra faz com que os salários cresçam. Não precisa ter uma lei mandando o salário aumentar. No momento que você tiver um ambiente com a empregabilidade alta, os salários aumentam naturalmente de forma sustentável até, né? Então, essa é a principal ideia que eu acho que o Rio Grande do Norte precisa se transformar. A gente tem grandes riquezas naturais, a gente tem um estado que tem um grande potencial de ser uma liderança, inclusive, no Nordeste, no quesito desenvolvimento, mas a gente é travado por causa de decisões políticas, né? Então, principalmente agora que a gente tem um governo do PT governando nosso estado, né? O estado ficou parado 4 anos. A gente nada foi feito nesses 4 anos aqui no estado. Para você ter ideia, o grande orgulho da governadora é conseguir pagar os salários dos servidores em dia. É o que ela fica se orgulhando. Ou seja, o básico do básico do básico, que é você pagar a folha salarial, né? E ela só fez isso porque Bolsonaro mandou recurso. Porque se dependesse dela, não tinha conseguido pagar nem os salários dos funcionários. Então, você vê como o nosso estado está ficando totalmente atrasado. Então, a gente precisa mudar isso urgentemente. E é uma das principais pautas que eu quero encabeçar lá no Legislativo, trabalhar projetos de lei que desburocratizem o nosso estado. Que nosso estado se torne atrativo, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento rápido, né? Sustentável, e que a gente se torne aqui um polo realmente no Nordeste, né, de atração de empresas para cá. Essa é a principal pauta. Outra coisa que eu acho extremamente relevante, que na verdade para mim é a função principal do Estado, é a questão da segurança pública, né? Natal já foi uma das cidades mais seguras do Brasil, porém, nos últimos anos do governo do PT, né, ali no governo de Dilma e tal, nós chegamos a ser a capital mais perigosa do Brasil. Se inverteu totalmente a realidade aqui, né? Então, Natal, que era uma cidade totalmente pacífica, pacata, se tornou a capital mais violenta do Brasil, proporcionalmente, né? Natal tem uma população pequena em comparação a São Paulo, por exemplo, mas proporcionalmente o número de crimes em relação à população, Natal era uma das mais violentas, né? Isso começou a mudar quando o Bolsonaro assumiu, né, e mudou aí várias políticas em relação, inclusive, à criminalidade, ao direito dos cidadãos se defender e tal. Então, isso deu uma mudada no Brasil inteiro, né? Nós tivemos uma queda aí de cerca de 20% no número de homicídios no Brasil inteiro, depois que o Bolsonaro assumiu o governo federal e tomou uma postura mais firme, né, em relação à criminalidade. Porque a gente sabe que os governos do PT, eles eram totalmente lenientes em relação aí à criminalidade, né? Eles até agora tem um projeto aí que quer legalizar o furto até R$2.000, né? Você imagina o que vai acontecer, né, com a nossa população, caso isso seja liberado. Isso já aconteceu, inclusive, em alguns estados americanos, né? E a gente vê vídeos aí de situações absurdas do criminoso estar lá entrando no comércio, enchendo a bolsa de produtos, roubando, e o policial na porta do estabelecimento simplesmente de braços cruzados sem poder fazer nada, porque não é mais crime. Então o policial não pode impedir, né? Você Isso tem é uma mentalidade vitimista
do criminoso muito deturpada, que eu não consigo compreender como eles pensam que isso é uma coisa normal. E você tem alguma proposta de trabalhar a questão armamentista aí no Rio Grande do Norte? Porque Sim, com certeza. geralmente é, os estados que têm mais armas por habitantes ou têm a cultura armamentista mais difundida, como é o caso do Distrito Federal, tem menores índices de violência. Sim. Dentro da competência do deputado estadual, a gente sabe que a gente tem uma limitação, né? Nosso sistema, ele é construído de uma forma que os temas mais relevantes para a população, para o dia a dia da população, né, eles são todos concentrados na Câmara Federal em Brasília, né? Também é a questão da regulamentação de armas. É um assunto que é competência privativa do Congresso Nacional. Mas a gente tem um ponto que o deputado estadual ele pode agir, né, nesse assunto do acesso a armas de fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas 1/3 do valor de uma arma de fogo ele é o imposto estadual, o ICMS, né, que aqui no estado é 30%. Então, quase 1/3 do valor de uma arma. E esse é um grande ponto, um grande gargalo que ainda existe no Brasil, né? Bolsonaro ele foi até o limite de onde ele poderia facilitar, né, através dos decretos. Então, nós tivemos um grande progresso nessa área do acesso do cidadão à arma de fogo, através dos decretos do presidente, mas essa questão financeira ainda é um grande gargalo. E eu defendo que todo cidadão ele tem o direito de se defender. A gente não pode colocar o acesso à arma de fogo e o direito à legítima defesa como algo elitizado. E somente aqueles que têm mais condições financeiras vão ter acesso à arma de fogo. Isso não pode ser assim, né? Aquela pessoa que tem ali o seu trabalho assalariado, ou então que tem o seu pequeno comércio ali, né, de bairro, ele também tem que ter direito ao acesso à arma de fogo para defender o seu comércio, para defender a sua casa, a sua família, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa parte do preço para poder dar um acesso à arma de fogo também para aquelas pessoas que não têm condições hoje. Se você for olhar, a arma mais barata, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, está girando em torno de R$ 5.000. A arma mais barata que você vai encontrar, né? Não é nem a arma recomendável assim, para o cidadão ter segurança de realmente ter um instrumento eficaz de defesa, né? Se você for para as armas medianas ou melhores assim que você poderia ter acesso, você já vai aí para casa dos R$ 10.000 quase. Então, vocês têm clube de tiros? Clubes de tiro também? Vocês têm clubes de tiro? Temos, né? Só finalizando esse assunto, então, o deputado estadual pode trabalhar nessa questão de reduzir o imposto estadual, né? Que é a nossa proposta aqui, né? Eu tenho o projeto, inclusive, de isentar o imposto estadual, que é o ICMS. Então, você reduziria 1/3 do valor da arma de fogo somente tirando o imposto estadual. E é algo que não gera impacto nenhum no orçamento do Estado, porque o imposto recolhido sobre comércio de armas de fogo é um imposto, assim, para o financeiro do Estado, ele é insignificante, né? Então, a gente estaria trazendo um grande benefício para a população, que é facilitar o acesso à arma de fogo, reduzindo aí 1/3 do valor de uma arma aqui no Rio Grande do Norte, sem prejudicar o orçamento do Estado. Você tinha perguntado sobre os clubes de tiro. Assim que Bolsonaro assumiu, né, nós tínhamos apenas 2 clubes de tiro aqui no estado. Uhum. Tanto é que eu me filiei, eu sou CAC, né, sou atirador esportivo, me filiei ao clube de tiro aqui, assim que Bolsonaro assumiu, no início de 2019. Mas desde então, tem se proliferado o número de clubes de tiro aqui no estado. Nem sei quantos existem atualmente hoje, né? Mas são muitos clubes de tiro que nós temos hoje aqui ainda, né? Então, outra pauta que eu pretendo levar adiante é o incentivo
ao esporte do tiro. Porque a gente precisa tanto trabalhar o acesso do cidadão à arma de fogo, como também trabalhar na parte cultural de criar uma cultura armamentista, né? Que no Brasil ainda tem, por todos os governos que tivemos de esquerda, meio que foi criando uma imagem sobre a arma de fogo como se fosse algo ruim, né? Algo negativo. É diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm uma alta cultura armamentista. E você vê o pai levando uma criança pequena para o stand, para ele já se familiarizar com aquele instrumento, né? Para ele começar a praticar, começar a participar do esporte, né? O tiro é um esporte olímpico, inclusive, né? Foi o esporte que trouxe a primeira medalha de ouro para o Brasil, foi o tiro esportivo. Então a gente precisa fazer com que a população também enxergue a arma de fogo como uma ferramenta, como um instrumento, que ela pode ser usada para fazer o mal, pode, né? Como qualquer outro instrumento, como um martelo, como uma faca, como um carro, um veículo. Tudo pode ser usado para o mal, dependendo de quem esteja no controle daquilo. Mas também é um instrumento que tem vários benefícios, caso a gente incentive da forma correta. Thomas, agora eu vou perguntar sobre educação. O que você pensa sobre escolas cívico-militares? Tem alguma aí no Rio Grande do Norte? O governo federal, ele propôs trazer uma escola cívico-militar para o Rio Grande do Norte, né, o governo Bolsonaro, mas foi barrado justamente pela governadora Fátima. Ela não quis aceitar que se tivesse uma escola cívico-militar aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho um sistema interessante, né? Acredito que deveria ter pelo menos um em cada estado do Brasil, né? Para ser uma opção para a família decidir, né? Não é que vá tornar o sistema único, a única opção, o sistema cívico-militar. Mas eu acredito que deveria todo estado ter, para aquela família que assim deseja colocar o filho lá, né, naquele sistema, com disciplina, com várias coisas interessantes que eles encaminham na escola cívico-militar, que o pai tenha essa opção, né? Porque, na minha visão, a educação do filho, ela é uma decisão dos pais, né? Então, é diferente da visão que o pessoal da esquerda tem, né? Que o filho é praticamente propriedade do Estado, né? Então, os pais, eles não podem decidir sobre o futuro, sobre o futuro do seu próprio filho, né? Então, eu não. Eu acredito que o papel do Estado, ele é subsidiário. O papel do Estado, ele é secundário à função da família. A família é que, em primeiro lugar, decide qual é o destino que ela quer para o filho. Então, eu acho que os pais deveriam ter opções. Essa é a minha forma de pensar. Então, deveria ter a escola cívico-militar, deveria ter a escola clássica, tradicional, deveria possibilitar o homeschooling para aquelas famílias que têm condições de fazer isso. A gente sabe que o homeschooling não é algo que todos têm condições de fazer, né? Porque a maioria dos pais, ambos têm que trabalhar, né, para sustentar a casa, sustentar a família. Então, é algo impraticável para a maioria das famílias, o homeschooling. Mas para aquelas que têm condições e assim desejam, por que não? Né? Por que não permitir? Né? Porque o Estado tem que obrigar o filho a estar naquela escola que o Estado decide que é a melhor para o seu filho. Então, acho que as famílias deveriam ter essa autonomia, essa liberdade de decidir. E agora, falando sobre ativismo judicial, aí na Assembleia do Rio Grande do Norte, os deputados os que costumam perder no parlamento, né? Eles costumam provocar o judiciário para poder pleitear alguma causa na justiça? Em relação aos deputados, eu não vejo isso acontecer com tanta frequência como acontece aí no Sudeste, né? Aí tudo é judicializado. Mas o que acontece também, né? Eles estão na situação hoje aqui, né? Porque o governo é do PT, né? Então, é diferente da situação de Bolsonaro, que o pessoal da esquerda é oposição, e tudo que Bolsonaro faz, eles judicializam para impedir, né? Aqui não, né? Tudo que a governadora faz é o que o pessoal da esquerda quer mesmo, então eles não judicializam, né? E os políticos, os políticos do legislativo da direita, né?
de modo geral, no Brasil inteiro, não tem essa cultura de ficar judicializando as coisas. Quem faz isso é justamente o pessoal da esquerda. Então, eu não vejo muito isso acontecendo aqui, hoje, no Rio Grande do Norte, justamente porque eles estão confortáveis em estar com a governadora que eles querem lá. Então, eles não ficam judicializando tudo. Aconteceu, alguns casos, aconteceu durante a pandemia. Porque ficou uma guerra aqui entre o prefeito de Natal e a governadora, né? O prefeito, ele tinha uma visão mais de liberar mais, né? Não era a visão que eu tinha também, porque para mim não deveria nem ter existido o isolamento social imposto, né? Para mim, isso aí era inconcebível, né? Eu acho totalmente contra os direitos fundamentais do cidadão, você impor através do Estado que o cidadão não possa nem sair de casa para trabalhar. Isso é um absurdo. Mas o prefeito, ele tinha uma visão mais liberal, digamos assim, né? de liberação, do que a governadora. E aí ficava uma guerra dos decretos, né? Porque a governadora restringia muito mais, e aí vinha o decreto do prefeito de Natal flexibilizando um pouco mais, colocar mais atividades que poderiam ser consideradas essenciais ou funcionar, né? Dentre outras regras que eles ficavam inventando lá, né? E aí sempre acontecia a judicialização justamente por parte do Partido dos Trabalhadores, né? Que é da governadora, contra o decreto do prefeito de Natal, que era menos restritivo, né? Então ficava essa guerra aí surgiu decisões, por exemplo, de que o decreto do governo é que deveria valer, porque valia. Eles inventaram tudo nessa época, né? Valia a autonomia dos estados e municípios decidir, né? Foi o que o STF falou, né? Então, os estados e municípios é que decidem por causa do federalismo, né? O federalismo é descentralizado, né? Só quando eles querem, né? É descentralizado, então os municípios têm autonomia de decidir, os estados têm autonomia de decidir em relação à União. Só que aí, no momento em que o decreto do município de Natal era mais flexível do que o do estado, aí não valia mais, mas a autonomia dos municípios não vale mais. Aí as decisões judiciais não vale o mais restritivo. Qual é a lógica? Qual é a lógica de você achar que vale o mais restritivo? Não tem princípio constitucional nenhum que você possa inventar e você vai dizer que o mais restritivo é o que vale, né? Então aconteceu situações como essa aqui durante a pandemia, né? E mais recentemente aconteceu também quando o Bolsonaro baixou o ICMS dos combustíveis, né? Todos os governadores do Nordeste, incluindo a nossa governadora aqui, entrou com ação no STF contra a diminuição do imposto sobre os combustíveis, né? Então, eles trabalham contra o cidadão de todas as formas possíveis, né? Felizmente, não teve nenhuma decisão, pelo menos que eu saiba, até agora, que tenha sido favorável a essa ação que eles entraram, né? Mas eles entraram lá no STF querendo derrubar essa diminuição do imposto dos combustíveis, né? E aí, você está apoiando algum candidato a governador? O governador, o candidato que é da coligação do PL, né, é o Fábio Dantas, né? Essa semana eu tenho uma reunião com ele, vou conversar mais pessoalmente mesmo, diretamente com ele, para a gente falar sobre alguns temas que para mim são temas inegociáveis, né? Que eu acho que qualquer candidato que eu vá apoiar precisa ter essa posição, né? E aqui eu posso citar alguns, por exemplo, ser enfático contrário ao aborto, né? Ser alguém que seja favorável à liberdade, né, do cidadão, que tenha os princípios da fé cristã também, né? Contra essa questão de ideologia de gênero nas escolas, né? Então, tem uma série de princípios que eu acho que ali são basilares, né? Essa questão do acesso também do cidadão à arma de fogo, à legítima defesa, a priorização da segurança pública, são princípios que para mim são inegociáveis, que qualquer candidato que eu vou apoiar, ele precisa ter, né? Outros assuntos, eles são secundários, e a gente pode conversar, pode ter opiniões diferentes,
Mas esses princípios básicos, para mim, são uma coisa que, se o candidato não tem, eu não tenho como apoiar, entendeu? Então, o Fábio Dantas, ele é o candidato hoje apoiado pelo PL, né? Ele não é do PL, ele é do Solidariedade, que é um Nossa, partido que configuração, como que que é um muda, que é um né? partido nacionalmente, ele é um partido de esquerda, né? Tá Só que coligado com acontece, há uma divergência de muitos partidos isso. Uma divergência entre a realidade do partido nacionalmente e a realidade do partido no estado do Rio Grande do Norte, entendeu? Então, no estado do Rio Grande do Norte, o Solidariedade, ele é um partido que é oposição à Fátima, né, que é do PT. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte aconteceu a CPI da pandemia, que não sei se você viu, repercutiu isso nacionalmente, né? Mas aqui foi feita a CPI para investigar justamente os desvios de dinheiro que aconteceu no Nordeste, né? Aquele consórcio do Nordeste que foi feito, e aí compraram respiradores por milhões de uma empresa que, na verdade, era uma empresa de maconha dos Estados Unidos. E aí, que lá, alguns estados é legalizado, né? Então, tem empresas mesmo que trabalham com isso. Então, desviaram esse dinheiro, foi milhões que foi gasto com isso e nunca chegou esses respiradores e nunca se viu dinheiro também. Então, né, nessa CPI da pandemia, se investigou aí justamente esses desvios dos governadores do Nordeste, e quem estava à frente dessa CPI era o Kelps Lima, que é um deputado estadual do Solidariedade. Então, para você ter ideia, como essa configuração aqui no Rio Grande do Norte. Então, o Solidariedade aqui, ele faz oposição ao governo do PT, né? Então, alguns nomes que são nomes que eu admiro, assim, como pessoas, são colegas, que eu sei que são pessoas de direita, eles estão no Solidariedade, apesar de Solidariedade ser um partido de esquerda. Então, aqui a gente fez uma coligação, o PL ele não lançou candidato a governador, e fizeram uma coligação para a majoritária de governador com Solidariedade, tendo o Fábio Dantas, né, como candidato. Mas assim, eu não declarei meu apoio ainda expresso a ele, porque eu gostaria justamente de ter essa conversa pessoal ainda com ele essa semana. Mas as coisas estão mais ou menos encaminhadas. Sim. E eu gostaria de saber também se você está fazendo dobradinha com algum deputado federal, candidato a deputado federal. Aqui nós temos apenas um deputado federal com mandato também, da direita, né, que é o General Girão. O General Girão está concorrendo à reeleição, né? Ele é o deputado que também tem o apoio do Luiz Felipe, de Orleans Bragança, né? Eu tenho o apoio do Luiz Felipe aqui para deputado estadual, e o Luiz Felipe de Orleans Bragança também apoia o General Girão para a reeleição, né? Então, é um nome que eu considero que hoje é o melhor deputado que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Norte, até porque é o único de direita, é o único que defende os valores que a gente tanto estima, né, dentro da direita aqui no Rio Grande do Norte. Mas temos outros nomes também que são bem interessantes e que são pessoas próximas a mim, que eu admiro, que eu gosto e que eu torço para que consigam também, eu posso citar aqui, né, o Sargento Gonçalves, que, como eu falei lá no início da live, eu conheci justamente na organização daquele movimento do 7 de setembro de 2020, né? O conheci nesse momento, é uma pessoa que eu admiro, eu tenho assim, uma consideração muito grande, e a gente também caminha junto em alguns grupos, né? Alguns apoiadores dele me apoiam também para deputado estadual, né? Então é uma pessoa assim que eu torço muito, que eu espero também consiga chegar lá, né? Porque a gente só tem o General Girão hoje, né, concorrendo para deputado que tem mandato de deputado estadual, concorrendo agora à reeleição, e a gente precisa ampliar essa bancada da direita, né? Para que a gente não apenas reeleja o General Girão, mas faça uma nova cadeira e consiga agora ter 2 deputados federais ampliando. Do mesmo jeito que eu sempre falo em relação ao Coronel Azevedo, que é deputado estadual, que foi o
o deputado que me convidou para ser candidato, né? Quando eu estava no PSC, né? Como eu contei também no início da live, ele me convidou a ser candidato pelo PSC, depois me convidou para vir para o PL, né? E é alguém que sempre me ajudou, eu tenho uma consideração muito grande por ele, abraçou o meu projeto, pegou pela mão realmente para a gente estar hoje como candidato. Eu sou grato ao Coronel Azevedo por isso, entendeu? E eu não enxergo ele como um concorrente. Eu enxergo ele como alguém que está dentro do time para a gente somar e ampliar a nossa base na Assembleia Legislativa. Porque hoje o Coronel Azevedo está lá sozinho, né? E a gente sabe que sozinho é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Então, o meu desejo é que o Coronel Azevedo se reeleja também, né? E que a gente consiga fazer mais cadeiras, né? Para deputado estadual, a gente tem uma estimativa ainda mais otimista, né? De não conseguir apenas 2 cadeiras, como é a nossa perspectiva para federal, mas que a gente consiga fazer 3, 4 cadeiras de deputado estadual aqui pelo PL, né? Então, como a gente só tem o Coronel Azevedo hoje no partido com mandato, se a gente fizer 4 cadeiras, os 3 que entrarem, né, vão ser pessoas novas, pessoas que não têm mandato ainda, né? Pessoas como eu, que a gente está lá de forma realista, brigando para estar entre os primeiros do PL, para de fato conquistar uma cadeira de deputado estadual, né? Apesar de ser minha primeira campanha, minha primeira candidatura, a gente tem uma perspectiva real dentro do cenário que se construiu, tanto do partido como da situação política que nós vivemos hoje, de estar brigando de fato pela cadeira, né? Não é uma eleição que eu estou indo apenas para ser minha primeira experiência, apenas para projetar meu nome para 2024. Não é nosso propósito, não é nosso objetivo. A gente está lá para brigar realmente para a vitória. Então, essa é a perspectiva que eu tenho aí. E fala aí o seu número e suas considerações finais, para a gente encerrar. O meu número é o 22022. Oh. É bem fácil. Eu escolhi esse número, assim, além de ser um número bom de você lembrar, né? Você repete o 22 2 vezes. Também ele faz uma referência ao nosso bicentenário da independência, né? Lá de 1822, né? Repetindo agora no nosso 2022. Então, é um número que eu achei bem interessante e escolhi para ser o número que iria me representar, né? Então, minhas considerações finais, eu agradeço, Érica, o espaço que você está dando, o convite, né, para que a gente possa conversar aqui. Em um segundo momento, eu gostaria, inclusive, de convidá-la para você falar sobre a sua história, porque eu acho muito importante também as pessoas conhecerem mais também sobre o que você passou, né, sobre toda a situação que aconteceu, né, você que foi vítima aí de perseguição política, né, não podemos descrever de outra forma o que aconteceu. Uma perseguição política encabeçada por um ministro do STF, né? Vários colegas aí passaram pela mesma situação, e são tempos difíceis que a gente vive no Brasil. A gente precisa se posicionar, a gente não pode ficar com medo por causa dessas coisas que acontecem, porque é isso que eles querem, né? O que eles querem é nos deixar encurralados, nos deixar com medo e nos deixar passivos, né? Para que a gente não reaja diante de tudo que eles tentam fazer contra a nossa liberdade. Então, o judiciário hoje ele está numa sanha autoritária, incontrolável, que ninguém consegue parar, né? Então, inclusive nas palestras que eu estou dando no interior do estado, em que eu falo sobre a Constituição Libertadora, né? Que é o projeto do Luiz Felipe Violante Bragança, minha palestra sobre esse tema. E aí eu falo sobre como era importante a gente ter uma Constituição que restabelecesse um poder moderador, né, que controlasse os excessos que qualquer um dos poderes venha a cometer, inclusive do judiciário. E hoje a Constituição que a gente tem, ela não tem nenhuma ferramenta eficaz de controlar o excesso de alguns dos poderes. Então, a harmonia e a independência entre os poderes, ela fica apenas como uma fantasia escrita no papel, né, que temos hoje na nossa Constituição escrito isso, mas apenas palavras, né, que de nada valem se a Constituição mesmo não traz uma ferramenta eficaz de fazer valer essa independência e harmonia dos poderes quando alguns dos poderes simplesmente decidem passar por cima dos outros.
que é o que está acontecendo hoje com o judiciário, né? Então, eu acho que era bem interessante mais pessoas conhecerem, né, a sua história. Você passou por uma situação que é inimaginável, né? Não consigo nem imaginar o sofrimento que você passar tanto tempo, né, presa por uma situação totalmente injusta, sem cabimento, ilegal e inconstitucional. Então, eu agradeço aqui, né, o espaço que você deu e já deixo o convite para a gente marcar outro dia uma live para falar sobre a sua história. Vamos marcar também a live da Vitória, se Deus quiser. Sim. Muito Então, sim. obrigada. Eu que agradeço você ter arrumado um tempinho para poder fazer a live. Espero que mais pessoas, né, compartilhem, principalmente com quem é do Rio Grande do Norte, para conhecer os candidatos. Eu fiz em 2020 com os candidatos a vereadores, eu fui candidata a vereador em 2020, e uma das candidatas que eu fiz ganhou, pelo menos. Então, eu não sou um pé tão frio, não. Então, assim, tomara que dê sorte para você e Ave Império. Muito obrigada mesmo. E mete bronca aí na campanha. Que eu tô vendo que você tá metendo bronca. E é isso mesmo. Aproveitar que não tem pandemia. 2020 foi tudo mais virtual também. Aproveita que não tem pandemia. E Eu que vamos conhecer agradeço. esse povo aí. E vamos para cima aí. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.